Na aula de hoje, nós vamos aprender uma luminária com o ponto DNA. Tudo bem com vocês? Nós já aprendemos o ponto DNA, que você separa os de fora, deixa os do meio parados e trabalha com os de fora, dobrando, fazendo uma barriguinha, o outro passando por cima desse, por baixo dos dois que tá parado, por baixo da barriguinha e puxa, e você vai fazer esse processo até o fim. Eu já ensinei na aula você fazer esse ponto bem com calma, bem explicadinho. Hoje nós vamos fazer uma peça com esse ponto. E a peça vai ser uma luminária pendente, onde nós vamos trabalhar no fio dessa luminária e depois você pode estar pendurando ela em algum cantinho da sua casa, do lado da cama, no cantinho onde tem as flores, fica muito bonita. E para isso eu vou utilizar esse fio aqui da marca Suprema. Eu vou começar por esse lado aqui, que é para que o acabamento que é o que vai aparecer, fica mais bonito. Vou pegar uns 2 metros do fio, junto as duas pontas e dobro ao meio para que ele fique bem certinho no meio. Não vai ser suficiente 2 metros, porque meu fio é bem comprido e eu quero fazer ele maior. Então, quando terminar de fazer o trabalho dos 2 metros, eu vou emendar a minha linha. Aqui, eu vou fazer um nozinho normal. Nozinho normal, só para prender a minha linha aqui no fio. Esse fio é um fio meio duro, então ele não é muito bom de trabalhar, mas se você tiver aquele fio mais molinho, fica melhor. E aqui eu vou utilizar a linha do meio, como se fosse a linha do meio, e as linhas laterais. Então, a do meio vai ficar parada e eu vou trabalhar com as laterais. E eu vou fazer esse ponto DNA. Dobro fazendo uma barriguinha, passo essa minha linha por cima, essa desse lado por cima dessa, por baixo aqui da linha do meio, que aqui no caso é o fio, e entro na barriguinha por baixo, saindo fora aqui e formando o primeiro ponto aqui no meu fio. E vou puxar ele bem a parzinho ali. E vou fazer isso do mesmo lado sempre. Dobro a barriguinha, passo esse fio por cima desse, por baixo da linha do meio, que aqui é o fio. Eu puxo toda a minha linha fora, por isso que eu não pego a linha tão grande. E por baixo aqui da barriguinha, entrando na barriguinha e saindo fora aqui. E vou fazer o meu próximo ponto. Não precisa apertar muito, para ele ficar bonito, ele não tem que estar tão apertado. E eu vou fazer isso até o final do meu fio. Dobro a barriguinha sempre do mesmo lado. Pego a linha do outro lado, passo por cima. Dobro, passo aqui por cima, por baixo do fio. Passei por baixo do fio e vou entrar na barriguinha. E faço o meu ponto. Você pode ver que ele já vai dando uma giradinha. Se você tiver um varalzinho que você pode prender isso aqui e você ficar em pé fazendo até terminar, é bem mais fácil do que fazer com ele em cima de uma mesa, porque ele escorrega mais. Então, agora eu continuo até quando eu chegar na emenda, eu vou mostrar o que eu faço na emenda. Aqui eu já fiz um bom pedaço, olha como ele tá ficando. E daí, eu vou ter que agora fazer um nó, porque a minha linha acabou. Vou fazer um nozinho normal. E vou apertar bem, que é para não desmanchar. E agora, eu deixo esses fios para baixo aqui, junto com o fio do meio. Vou cortar um pedacinho para não ficar tão comprido. E deixo esses fios para baixo. E agora, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui no início.
Vou pegar mais um pedaço de 2 metros, vou dar um nozinho aqui e continuo fazendo o meu trabalho. Depois, quando eu torcer ele aqui, que eu vou dar uma torcidinha para ele ficar mais torcido, não vai aparecer o meu nozinho, nem vai perceber. Peguei outro pedaço, juntei as duas pontas e vou fazer um nó aqui, prendendo as linhas que sobrou e elas vão ficar escondidas dentro agora do resto do trabalho. Aqui tem que ter um pouco de jeitinho para segurar a linha para baixo. E aqui eu vou prender elas. Se você tiver alguém para te auxiliar, é melhor. Ou você passa uma fita durex aqui, segurando essas duas linhas ali. E você faz um nozinho aqui para depois continuar o seu trabalho. Como eu disse, na hora de torcer não vai aparecer. E a dica é prender essas linhas aqui com uma fita durex, para ela ficar bem presa e você poder continuar o seu trabalho. Prendi com a fita, que eu deveria ter feito isso antes de começar a gravar, e continuo fazendo a barriguinha, passando por cima, aqui a outra, por baixo do fio, por dentro da barriguinha e puxando. E aqui eu vou ajeitando para que ele fique meio escondido o ponto, empurrando ele mais perto. E depois, na hora que tá pronto, eu vou girar ele. Que aí ele vai disfarçando e vai ficando nesse formato aqui. E agora eu continuo sempre fazendo a barriguinha, passando por cima, entrando por baixo, entrando na barriguinha e fazendo o meu ponto. Como eu disse, olhando aqui, se você segurar em linha reta, ele aparece a emenda. Mas depois, quando você der a torcidinha, ele não vai mais aparecer. E eu continuo até completar toda a minha peça. E essa foi a nossa aula de hoje. Quando a peça estiver pronta, eu vou postar lá no Instagram, @VaniBordados. Espero que tenha gostado, um abraço e até a próxima aula.